Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz e o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Vídeo este agora de reflexão do nível 3. É isso aí. Já estamos no nível 3. E para você que não queira aí perder nenhum conteúdo, irmão Cleber, eu não quero perder conteúdo nenhum, porque já foi apresentado no nível 1, louvor 1, a primeira frase, a segunda carta do apóstolo João, versículo por versículo, e um tema. No nível 2, a mesma coisa, um louvor, uma frase, a terceira carta do apóstolo João, versículo por versículo, um tema, e agora estamos no nível 3. Já foi apresentado o louvor, agora vai ser a frase. E no próximo vídeo já entraremos aí na parte introdutória do livro de Obadias, que tá muito legal, hein? Muito sensacional. Tá sem sal. Sem sal. Sensacional. É isso aí, Brasil! Bora pra cima! Então, irmão Clebson, que projeto é esse que você está fazendo? É um projeto onde eu apresento uma teologia de forma crescente, que te tira da zona de conforto, que te ajuda a sair dela, onde eu só peço para você ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo, versículo por versículo. Então eu quero ajudar sempre as pessoas que precisam. E, por sinal, hoje a reflexão eu vou falar um pouquinho justamente disso. No nosso caminho sempre iremos encontrar muitas pessoas que precisam daquilo que Deus colocou em nossa vida e muitas que não estão nem aí, quer que você pare, quer que você se exploda. É isso mesmo, tá bom? Então, vamos falar da frase de hoje. Roda a vinheta, Brasil! Meu Deus do céu! Receba a alegria de Jesus Cristo de Nazaré aí na sua casa. Essa é a vinheta mais poderosa do mundo. Amém? Vamos lá. Se assente, que agora iremos refletir um pouquinho. A frase de hoje é essa daqui, ó. Quando você pensar em parar, se lembre de quantas pessoas você ajudou a continuar. Se assente aí. Eu vou aqui tomar uma aguinha na minha garrafinha pequenininha. Quando nós estamos falando sobre pensar em parar alguma coisa, é lógico que já vem à nossa mente um projeto, um sonho. E eu quero falar algo para você já de início. Se você tem na sua mente aí um resquício ou um pensamento achando, é o seu sonho, é o seu projeto, é o seu objetivo. Eu quero já jogar um balde de água fria em você para tirar esse pensamento da sua cabeça. Por mais que Deus ele te dá alguns sonhos, alguns projetos, propósito, esse propósito, por mais que esteja em você, Deus só te deu por causa de pessoas. Já guarda isso. Guarda isso, por favor.
Eu quero que sempre que você pense em sonho, projeto, objetivo, pense em pessoas. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 2, se não me falha a memória. Então Davi entendeu por que Deus o levantou como rei. Ponto e vírgula. Por amor a seu povo Israel. Pegou? O que Davi entendeu? Ele entendeu o porquê Deus o levantou. E por que Deus levantou Davi? Por causa de Davi? Não! Por causa de um povo. Porque Deus ama um povo. Deixa eu falar algo para você. Primeira coisa que você precisa entender sobre o projeto de Deus em sua vida, o sonho, o propósito, chame do que você quiser. Primeira coisa, querido, querida, que você precisa entender. Deus só te entregou isso, não foi porque você tem um zoinho azul, não é porque você é bonitinho, bonitinha, não é porque você é o fofucinho de Jeová. Não! Deus só entregou isso para você porque Ele viu pessoas. Pessoas para serem alcançadas. Então não é o seu sonho, não é o seu projeto, não é o seu propósito. Olhando pelo prisma ou ponto de vista que Deus só entregou por causa de pessoas, é nosso sonho, nosso propósito, nosso projeto. Deus ele sempre observa isso quando ele vai entregar algo para alguém. E para você não ficar com aquele egoísmo barato, já tire esse pensamento aí da sua cabeça. E é justamente esse motivo. Qual o motivo? Pessoas. Que você não pode parar. É justamente por causa das pessoas que você não pode parar. Enquanto você estiver fazendo isso aqui, ó, faz assim na sua casa, ó. Faz de novo. Tá respirando? Seu propósito ainda não acabou. Ainda tem muita gente para ser alcançada. E é aqui que agora eu quero traçar um divisor de águas. Não vai ser em todo lugar que você chegar que você vai ser bem acolhido, acolhida, vai ser bem ouvido. Não vai ser em todo lugar que vão investir em você para que você alcance pessoas. Não, não vai ser. Por incrível que pareça, Jesus, ele já nos alertou sobre algumas pessoas. E eu quero falar aqui sobre três pessoas, três tipos de pessoas. A primeira, Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 6, ele diz: não dê para os cães as coisas sagradas. E ele diz por quê? Porque senão os cães vão se virar contra você e vão atacar você. Se lembra? Coisa sagrada é coisa sagrada, é muito preciosa. Então o que Jesus ele está falando aqui não é para dar coisa sagrada para cão. E entendendo ali o contexto de cão que Jesus está falando, é lógico que na primeira camada Jesus está falando sobre pessoas que adotaram outra religião para a sua vida. Um exemplo, vou citar um exemplo para você entender sobre o cão. Se lembra da mulher cananeia que veio atrás de Jesus e Jesus chamou ela de cachorra de forma indireta? Jesus chamou ela de cachorra! Meu Deus, isso não está na Bíblia! Tá sim, de forma indireta. Foi você que não percebeu. Olhe no texto e você vai ver Jesus falando assim, ó, eu não posso pegar o pão dos filhos, os israelitas,
aqueles que adoram o Deus verdadeiro, e deitá-los aos cachorrinhos. Cachorrinho ali no texto, está falando de quem? Primeiro, da mulher que está vindo até Jesus. Segundo, de pessoas que adotaram para a sua vida outras religiões. Primeiro detalhe no texto que talvez você não percebeu, que fez Jesus chamar ela de cão ali, primeiro, eu não posso tirar o pão dos filhos, alimento dos filhos, palavra dos filhos, nutrição dos filhos. E deitá-los aos cachorros, Jesus, ele está querendo dizer que aquela mulher, ela adora outro Deus. E por adorar outro Deus, o Deus que ela adora alimenta ela. O Deus que ela adora ensina ela. O Deus que ela adora nutre ela. Mas parece que não estava sendo suficiente. E aí ela precisa largar um pouquinho o Deus a qual ela adorava e ir atrás do Deus verdadeiro. É por isso que Jesus, ele fala aquilo para ela. Então, na primeira instância, ali, na primeira camada, o cão ali no texto é pessoas que adoram outras religiões. Jesus fala isso em Mateus 7,6, que citamos aqui. Jesus fala isso sobre a mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, se não me falha a memória. Jesus também vai falar isso lá no Apocalipse, capítulo 22, se não me falha a memória, que ele diz: ficarão de fora os cães. Tu acha mesmo que Jesus está falando de um animalzinho doméstico? Não, Jesus está falando sobre pessoas que adotaram para a sua vida outro estilo de vida ou religião. Entendeu? Essa é a primeira camada. A segunda camada que Jesus fala para não dar coisa sagrada para cão é porque tem inúmeras pessoas que já têm um conceito próprio sobre o que é servir a Deus. Cada uma serve a Deus da maneira que quer. E hoje você vê isso de uma forma muito nítida, até de certos crentes. Um exemplo, falei da primeira camada, de outra religião, correto? Você já tentou implantar a sua religião em uma pessoa que não aceita? Já tentou? É guerra, irmão. Ela mesmo olha para você, fique com o teu Jesus, fique com a tua religião que eu fico com a minha. Por que você acha que no texto Jesus está falando que o cão, ele se vira e te ataca? Por que você acha? Entendeu? A segunda camada também é verdadeira, porque está falando de pessoas com conceitos próprios sobre o que é servir a Deus. E o que é pessoas com conceito próprio? Você fala para eles das coisas sagradas, você abre a coisa sagrada, explica a coisa sagrada do jeito que tá, sem colocar nem tirar nada, do jeito que tá. A pessoa não aceita. Sabe o que Jesus fala? Para de ser chato. Já é uma mensagem para você. Para de ser chato. Para de ser chata. Se você está vendo que a pessoa não quer ouvir, se você está vendo que você está falando e parece que cada dia a pessoa fica pior, para. Jesus está mandando, não dê coisa sagrada para cão. Segundo animalzinho é o porco. O porco, ele gosta do seu estilo de pregar, gosta do seu estilo de cantar, ele gosta de ir para culto, ele gosta. Mas o porco, a primeira lama que ele vê, ele se joga dentro, porquinho. Por quê? Porque porco não quer mudança. Pegou não? O primeiro animalzinho tem um conceito próprio sobre o que é espiritualidade, sobre o que é servir a Deus. O segundo animalzinho, o que ele tem? Ele apenas não quer mudança. Já identificou pessoas assim? Que você ora por ela, aí você abraça ela, ela chora, glorifica, e ela vai. Aí daqui a pouco vem a primeira oportunidade dela de pecar. O que ela faz? Se joga dentro. Porque porco, você pode lavar ele com a água da palavra, deixar ele cheirosinho. Você pode fazer o que for, lavar ele com oração, com jejum, com palavra, colocar até aquelas fitinhas, lacinho, para deixar ele ou ela bonito, bonitinho. A primeira lama
que ele ou ela vê, eles vão se jogar dentro. Porque porco não gosta de água da palavra. Porco não gosta da água da mudança. Porco gosta da lama do pecado. E Jesus, mais uma vez, ele diz: não dê pérola. E pérola é coisa valiosa ou não? Pérola é coisa valiosa ou não? É. Não dê pérola para porco. Agora que você entendeu algumas pessoas aqui, eu quero falar da terceira. Estou citando primeiro as 3 pessoas que mais fazem a gente querer parar um projeto. Mais fazem a gente querer parar um propósito. Eu estou citando para você 3 pessoas. A primeira é o cão. Quem tem conceito próprio sobre o que é servir a Deus. Para! Deixe Jesus resolver com essa pessoa. Segundo é o porco. Não quer mudança. Até te ouve pregar, chora, vai para culto e ouve louvor. Mas não quer mudança. Deixa Jesus resolver com esse aí também. E a terceira são pessoas que não tomam cuidado com a habituação do cérebro. O que é isso, irmão Cleves? Explica para mim melhor. Vou explicar. Isso acontece com todo mundo. E se você não tomar cuidado, você perde as coisas mais valiosas da vida. Vou usar aqui uma linguagem romântica para que você venha entender. Se lembra quando você escolheu o seu fofúcio, a sua fofúcia, que você estava de olho nele ou nela, surgiu aquele sentimento, aquele negócio de mistério. Eu quero conhecer, eu quero conversar. Você não conhecia nada da pessoa, ou se conhecia era um pouco. Você queria se aproximar, você queria um chamego a mais. É isso aí, você já entendeu. Só que aí, você conheceu a pessoa, você começou a se relacionar com a pessoa. Você viu naquele início lá, coisa boa, e beijo pra lá, carinho pra cá. Daqui a pouco vocês começaram, se casaram. Aí daqui a pouco seu cérebro entrou em estado de habituação. O que é isso? Se lembra que no início você fazia um esforço pela pessoa? Você fazia um esforço para mostrar para a pessoa que você estava interessado nela. Estava interessada nele. E aí do nada, seu cérebro entrou em estado de habituação, onde você colocou na cabeça: já é minha mesmo, já é meu. Então não tem que fazer mais muito esforço. Tá pegando? Eu estou lhe dizendo um comportamento destrutivo de relacionamentos. Que isso não acontece só em namoro, noivado, casamento, não. É todos os relacionamentos. O cérebro começa a entrar em estado de habituação. E o estado de habituação é o quê? Onde você para de se esforçar tanto e começa a dizer para você mesmo que não precisa se esforçar tanto por aquele serzinho, por aquela serzinha. Pegou? E aí por essa falta de esforço você começa a tratar a pessoa como se tudo que ela falasse, podendo ser o mais profundo que fosse, você não ouve mais. Algumas atitudes que ela faz, às vezes, ou ele faz para te agradar, não faz mais do que a obrigação. Está pegando alguns comportamentos de um cérebro, de uma mente que entrou em estado de habituação. Percebe o quanto é destrutivo? E de novo, não é só para casamentos, noivados ou namoros. Isso aqui é para todos os relacionamentos. E aí do nada, o seu cérebro entrou em estado tamanho de habituação que até a pessoa falando de algo que ela está identificando de errado no relacionamento, você não muda. Você simplesmente continua sendo a mesma pessoa porque você paga para ver a pessoa sair dali. Você paga para ver a pessoa sair dali. Ou a pessoa ou você.
E aí o que acontece? A pessoa do nada sai. E quando ela ou ele sai, seu mundo acaba. Então entenda que, na maioria das vezes, pessoas que fazem a gente parar um propósito, um projeto, um objetivo, é justamente pessoas que o próprio Jesus não investe ou não investiria. No cão. Qual o sentido de Jesus investir no cão, sendo que ele fala para você não dar coisa sagrada para ele? No porco. Qual o sentido de Jesus investir no porco, sendo que ele fala para você não lançar pérola a porco? Pérola, as coisas mais valiosas que você tem. Pessoas que entraram em estado de habituação e começam a nos desprezar, mesmo que a gente seja uma das pessoas mais valiosas ao redor ou da convivência dessa pessoa. Qual o sentido de investir nessa pessoa, sendo que nem Deus gosta de pessoas que estagnaram, desvalorizam Ele? Já percebeu os crentes que param de se sacrificar diante de Deus? Já percebeu os crentes que param de orar? Param de ler a Bíblia, param de meditar, param de dar tempo, param de se relacionar com Deus. Já percebeu como Deus trata essas pessoas? Essas pessoas se tornam sem graça. E sem graça em duplo sentido. Sem graça a graça e sem graça porque não tem nada para oferecer. Deus parece que se distancia dessas pessoas, porque a linguagem de Deus é sacrifício. Agora que eu expliquei para você as 3 pessoas que mais nos fazem parar um projeto, eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, a partir de hoje, você que está vendo esse vídeo, veja ao seu redor as pessoas que têm as características do cão, as pessoas que têm as características do porco e as pessoas que têm a característica de cérebro ou mente que entrou em estado de habituação, e não importa o que você faça, o sacrifício que você faça, elas não estão nem aí. Primeiro, observe esses 3 tipos de pessoas. Observou? Vou tomar uma água aqui para falar isso aqui que é forte, tá? Para dar tempo para você refletir. Observou essas 3 características de pessoas? Assim te diz o Senhor: pare de investir em relacionamentos que nem eu invisto. Você não é inútil. Eita Jesus, receba essa palavra. Você não é inútil. Você não é uma pessoa mal amada. Você não é uma pessoa que não é vista pelos outros. Não é nada disso. Às vezes é só você investindo em gente que Deus já falou. Para de investir. Deu para entender? Se tu continuar investindo em cão vai continuar sendo agressivo com você, agressiva com você. Se você continuar investindo em porco, você vai continuar vendo o porco, a porca, chorando na sua frente, se lamuriando. Aí daqui a pouco você fica sabendo, ó, caiu de novo. Nem levou em conta o que você falou, o sacrifício que você fez. Se tu continuar investindo em gente que não prestou atenção e o cérebro delas entrou em estado de habituação, você se tornou um vaso de planta que está sempre ali. Não importa o sacrifício que você faça, o que você fale, a pessoa acha que você nunca vai sair dali.
Até quando você vai ficar sofrendo com essas pessoas? Até quando você vai continuar investindo em gente que nitidamente só quer que você pare? Ei, vou dizer uma verdade, não é para te machucar não, mas é uma verdade. Existem pessoas que não estão nem aí pro tanto que você trabalha. Existem pessoas que não estão nem aí com a profundidade da sua pregação, a profundidade do seu ensino, como você louva, como você se dedica a Deus, não estão nem aí. E quer mais? O que elas querem é que você pare, porque você, para elas, é um incômodo. Eu vou te fazer uma pergunta agora, porque eu quero que esse vídeo aqui te tire desse estado mental de escravo dos outros e comece a de fato prestar atenção aonde Jesus quer que você preste. Ó, você vai mesmo continuar prestando atenção nessas pessoas? Desculpa, se você continuar prestando atenção nessas pessoas, você é uma tola. Você é um tolo. E Jesus está te chamando, filho, filha, olha para cá, ó. Para quem, Jesus? Eu te entreguei um propósito, foi para alcançar pessoas. Se essas pessoas não querem ser alcançadas, significa que não é para você estar aí. Oh, glória. Tá dando para entender? Eu te entreguei algo que é para alcançar pessoas, para ajudar pessoas, para levantar pessoas, desenvolver pessoas, fazer pessoas crescerem. Aí você tá vendo que essas aí não querem. Pode parar de chorar. Pode parar. Pode parar de se lamuriar. Pode parar de se sentir inútil. Só muda o foco. Elas não querem? Não é você o problema. É o coração delas. Muda o foco e encontre pessoas necessitadas. Algumas você vai procurar e vai achar. Outras, o próprio Deus vai trazer. Mostrando para você que enquanto você estiver respirando, ainda tem muita gente para ajudar. Tem muito caminho para andar. E detalhe, às vezes você está chorando por pessoas que não estão nem aí por você, mas tem o outro lado da história. Tem muita pessoa orando por você, que estão de pé hoje por causa de uma palavra sua. Estão de pé hoje por causa de um abraço seu, um louvor que Deus te usou, um ensino que Deus te deu, uma visita. Estão de pé hoje por aquilo que Deus colocou em sua vida. Com detalhe, quer que eu não só adivinho, mas vou usar a palavra para você, pra gente brincar junto. Mas quer que eu adivinhe a oração delas para você? Por você? Senhor, mantenha a fulana de pé. Ajuda o fulano a se manter de pé, Senhor. É uma peça tão valiosa no teu reino. Você acredita que estão orando por você dessa forma? Porque existem sim os dois lados da moeda. Existem pessoas que não estão nem aí para nós. Mas existem outras que você para elas é valioso demais. É valiosa demais. Eu quero que essa reflexão você anote e se lembre. Todas as vezes que você pensar em parar, só se lembra de quantas pessoas você ajudou a continuar. Com detalhe, esse vídeo aqui é para jogar luz na sua mente. Você não tem que parar de ser bom. Você não tem que parar de ser boa. Você não tem que parar de ajudar os outros. Não! Você só tem que parar de ajudar quem não quer sua ajuda. Você só tem que parar de pregar para quem não quer ouvir sua pregação, seu louvor, seu ensino, seu abraço, sua oração. O que eu faço, irmão Clébio? Só mudo o foco. Não querem? Não querem? Deus lhe bendiga. Graça e paz. Só faz isso aqui, ó. Eu vou focar quem precisa de mim. Eu vou focar quem está orando por mim. Eu vou focar quem quer me ver de pé.
Eu vou focar quem um dia eu ajudei a ficar de pé. Primeiro, foque essas pessoas. Tem muita gente que quer o seu bem. Não é todo mundo que quer o seu mal. Tem muita gente que quer o seu bem. Essa é a primeira coisa que você tem que avaliar. Se lembre das pessoas que você mesmo, traga à sua memória pessoas que hoje estão de pé e elas já dizem isso para outras pessoas. Só estou de pé por causa do fulano. Só estou de pé por causa da fulano. No meu pior dia, Deus usou ele, Deus usou ela. Se lembre dessas pessoas. Segunda coisa que você não pode esquecer. A primeira, quando você pensar em parar, você lembre das pessoas que você ajudou a continuar. A segunda, pelo amor de Deus, não esqueça disso. Tá vendo que tem gente que não quer? É cão, é porco, entrou em estado de habituação? Tá nem aí para os seus sacrifícios, para as suas palavras? Só faz isso aqui, ó. Tem muita gente precisando do que Deus colocou em sua vida. Se lembre, enquanto estiver assim, ainda tem muita gente para ajudar. Amém? Bora para cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia, isso é importante. Sorriso de crente. E Deus abençoe.